Culto de adoração. Venha conhecer essa maravilhosa mensagem e partilhar conosco dessa bendita esperança. Domingo às 19h30. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Participe das nossas classes bíblicas online, terças e quintas-feiras, às 19h. Culto de oração. Orar uns pelos outros é um ato de amor. Participe. Compartilhe seus agradecimentos e pedidos de oração. Quarta-feira, às 19h30. Aos sábados, Escola Sabatina. Às 8h30, a classe dos primários e dos juvenis. E às 10h, ao vivo, a classe dos adultos. Nesta reunião, todos têm a oportunidade de recapitular as lições estudadas durante a semana em porções diárias, para trocar informações, impressões e experiências da Palavra de Deus. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a Palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lília é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados?
Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Boa noite, querido amigo, querida amiga. Como é bom estarmos juntos de novo para cantarmos sobre Jesus. Sabe, sempre que pensamos em Jesus, que focalizamos o pensamento em Jesus, nosso coração se enche de alegria, de motivação e a vida segue mais plena, mais leve, não é mesmo? Uma das histórias que me chama a atenção na Bíblia está relatada em 2 Reis, capítulo 6. A história de Eliseu e o seu servo. A história diz que eles estavam numa casa e essa casa foi cercada pelo exército inimigo que queria prender eles. Então agora o servo de Eliseu olha para aquela multidão lá fora e fica com medo. E ele fala: ai meu Senhor, o que faremos agora? Essa exclamação, essa pergunta do servo de Eliseu me parece muito com a nossa também hoje, quando nos vemos rodeados de desafios. Parece que tudo que a gente faz não dá certo, parece que nossos planos fracassam. E também falamos para Deus: e agora, Senhor? Não temos saída. Para onde iremos? O que faremos? Mas a resposta de Eliseu, ela é surpreendente. Ele fala assim: não temas. Maiores e mais fortes são aqueles que estão conosco do que todo esse exército inimigo lá fora. E no verso 16, Eliseu faz uma oração breve, curtinha e simples. Ele fala assim: Senhor Deus, abra os olhos do meu servo, para que ele possa ver o que ele não está vendo agora. Fantástico, não é mesmo? Então agora, Deus abre os olhos do servo de Eliseu e o servo de Eliseu vê uma multidão de anjos celestiais poderosos, completamente mais fortes do que aqueles que estão lá fora. Sabe, amigos, o que Eliseu tinha que o servo dele não tinha? Eliseu tinha a clara percepção da presença de Deus com ele. Também podemos ter essa visão, também podemos ter essa percepção clara, bem aguçada. À medida que nos aproximamos de Jesus, podemos contemplar a presença dele mais perto e mais real de nosso dia a dia. Vamos cantar juntos? Em tua presença. Vamos cantar juntos? Cantemos com alegria, com entusiasmo, porque Deus está conosco nessa noite. Amém? Amém. Indescritível Deus, amigo e Salvador, meu Jesus. Inexplicável
todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão e teu poder é incomparável. Meus temores se vão em tua presença, descanso em paz então. Indescritível Deus, amigo e Salvador, meu Jesus. Inexplicável amor, fiel e redentor, meu Jesus. Em tua presença, todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão e teu poder é incomparável. Meus temores se vão em tua presença, descanso em paz então. Em tua presença, todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão e teu poder é incomparável. Meus temores se vão em tua presença, descanso em paz então. Amém? Jesus é o melhor, é o mais forte de todos, o Rei dos Reis, o Supremo Criador que veio a esta terra como um bebê, pequeno bebê. Aqui ele passou, viveu, morreu, se entregou, passou por todas as dificuldades para que hoje nós pudéssemos encontrar nele a segurança de vitória que só ele pode nos oferecer. Aqui a Bíblia fala que existiam cidades e vilas que não tinham um doente sequer. Dá para imaginar isso? Nenhum doente. Todos foram curados porque foram até o médico dos médicos, Jesus. Você precisa de um milagre? Seja na área financeira, um milagre na área espiritual. Talvez você esteja pedindo para Jesus reacender o fogo de amor por Ele. Aquele fogo que um dia queimou no seu coração, ardia no seu peito. A vontade de orar que hoje você talvez não tenha mais. A vontade de ler a Bíblia que hoje você talvez não tenha mais. Peça para Jesus hoje. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode reacender, ressuscitar uma vida espiritual que talvez esteja quase morrendo. Vamos cantar juntos? Milagres. Milagres que só Deus pode realizar na tua e na minha vida. Cantemos juntos, amém.
perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Irá chegar o dia em que verei no céu Jesus voltar pra me buscar. E então verei ao meu redor as coisas que acreditei.
pronto pra subir, onde a luz jamais apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei meus queridos se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus, cantando o hino da vitória, louvando a Deus, louvando Olá, boa noite. É muito bom poder ter a sua companhia nesse domingo à noite. Peço que você possa compartilhar também essa mensagem no YouTube, Facebook, através das suas mídias sociais e se inscreva também nesse canal da Igreja Adventista do Bosque. Bem, amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito profundo. Um tema que vai procurar mexer com seus significados. E para isso eu já vou começar essa mensagem com uma pergunta. E eu gostaria que você se esforçasse para respondê-la. Essa pergunta, ela é simples, mas o propósito dela é fazer você refletir no momento em que você vive. E a minha pergunta, ela é a seguinte: se você soubesse que nessa noite seria a sua última noite de vida nesse mundo, ou se você soubesse que Cristo voltaria meia-noite, qual é a sua sensação? A minha pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Eu sei que quando eu pergunto isso, muitas pessoas levantam a mão e falam: pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu tenho um outro grupo de pessoas que pensam o seguinte: quem sou eu para ter certeza da minha salvação? Sabe, amigos, eu não queria que você ficasse em dúvida. Eu não queria que você ficasse, talvez, nesse momento, com algo que te impedisse a alcançar a certeza dessa salvação. Por isso, o tema dessa noite que nós vamos falar é uma proposta bem ousada, mas é uma proposta que vai fazer você refletir. Que hoje nós vamos falar: como posso ser salvo? Será que existe uma receita para a salvação? Na verdade, eu gostaria de te explicar aqui que receita simples não existe, mas também ela não é tão complexa. Na verdade, tem muitas pessoas que vivem nesse mundo e elas não entendem muito bem o que realmente é uma salvação. Sabe, queridos, o objetivo dessa mensagem de hoje é que nós possamos terminar ela e você entender um pouco a mais sobre a questão da salvação. Não terei como esgotar todos os argumentos, mas certamente você poderá compreender o que Cristo prometeu para você e que a salvação, ela não é tão complicada como muitas pessoas imaginam. Portanto, essa pergunta, como posso ser salvo, ela deve ser meditada e respondida por mim e por você. Sabe, amigos, para isso, eu gostaria de começar a analisar um versículo bíblico com você. E esse versículo ele se encontra lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Você já encontrou na sua Bíblia? Olha só que verso maravilhoso. E diz o seguinte: assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você prestou atenção nas palavras que são ditas nesse versículo? Paulo, ele escreve essa comunidade de Filipenses e ele descreve essa palavra importante que se chama desenvolver. Então, o primeiro passo para nós entendermos o processo da salvação, você tem que entender que ela é algo desenvolvida. Ela não é algo que talvez venha pronta ou que você recebe da noite para o dia. Não, na minha vida, na sua vida, a salvação é um processo. E esse processo, todos nós estamos envolvidos. Desenvolver a salvação com temor, com tremor diante de Deus. Salvação é um processo bem parecido com a santificação, a qual cada dia mais, caminhando próximo de Deus, perto de Jesus, você vai se sentir mais e mais digno de estar no céu. Sabe, amigos, tem algumas receitas que eu gostaria de passar para vocês, para que realmente essa salvação ela possa ser desenvolvida em mim e em você.
E uma dessas receitas, ela equivale tanto àquelas pessoas religiosas, que já estão há muitos e muitos anos na igreja, como também aquelas pessoas que talvez não se encontram ou não poderiam se classificar como sendo evangélicas. Existem muitas pessoas nesse mundo que estão acostumadas em uma rotina. E isso, rotina. Você sabe o que é rotina? Rotina é você acordar, é você ir para o seu trabalho, talvez você tome o seu café da manhã, depois você volta, almoça, e depois você vai para o trabalho de novo, depois você vem em casa cansado, talvez você passe um momento com sua família e vai dormir. No dia seguinte, repete a mesma rotina. Você acorda, toma café, vai para o trabalho, depois volta para casa, almoça, à tarde, para o trabalho de novo. À tardezinha você passa um tempo com sua família, depois você vai dormir e amanhece um novo dia. O nome disso é rotina. E a rotina, ela é algo complicado. Por quê? Porque quando nós temos a nossa vida pautada no automático, às vezes nós fazemos as mesmas coisas sem nos dar conta do que está ao nosso redor. Na vida religiosa, também nós passamos por problemas como esse. Sabe, amigos, quantas pessoas às vezes estão vindo à igreja e elas agora acostumaram em uma rotina? Eu sei que por algum momento essa rotina nossa, ela se extraviou devido a uma doença, uma pandemia, mas muitas pessoas mantêm uma rotina, um hábito, algo que não tem profundidade, algo simplesmente mecânico. E eu convido a você, se realmente você pretende com que a salvação ela seja desenvolvida na sua vida, saia do automático. Automático, ele te dá um problema, porque muitas vezes você começa a analisar alguns textos da Bíblia, algumas promessas de Deus que Ele tem para você, e elas são tão conhecidas, mas tão conhecidas, que ela fica no automático. Você é capaz de citar todo um texto bíblico e ele está na ponta da sua língua, mas ele não está no seu coração. Um exemplo claro disso, nós podemos falar do Salmo 23, todo mundo vai saber de cor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que às vezes nós falamos ele tão automático que realmente nós não meditamos na profundidade das promessas e das palavras que Deus ele tem para nós. Então, amigo, amiga, você que está nos assistindo, se você quer realmente sentir o significado da salvação dentro de você, tira a sua vida do automático. Procure agora fazer as coisas e realmente se dedique no momento em que você estiver fazendo ela. Nós temos também um outro texto bíblico que pode nos ajudar. Salmo 119, você pode acompanhar na sua Bíblia. E ele, olha só as palavras maravilhosas que é ditas. Preste muita atenção. Se a primeira característica, eu digo para você, é você tirar essa vida religiosa, profissional do automático e começar a prestar atenção em cada detalhe da sua existência. A segunda característica, talvez, ela seria quase que semelhante a essa, e você teria que prestar mais atenção na sua própria vida, nas suas ações. Não é agora, eu não estou falando para você de rotina, mas eu estou falando na sua própria essência. Olha que interessante, na Bíblia, nós temos alguns personagens. E esses personagens, às vezes, eles fazem uma autorreflexão da sua vida. E essa reflexão, ela é importante. Às vezes é importante você parar a correria do dia a dia e refletir um pouquinho. Como é que está a vida do Júlio? Como é que está a vida da Mariana? Como é que está a vida do Joaquim? Como é que está a sua vida? Sabe, amigos, Davi, ele é um dos maiores escritores da Bíblia. Ele compôs a maioria dos salmos. E Davi tem um salmo que eu acho muito lindo que ele escreveu, que é o Salmo 119, versículo 105. E ele diz o seguinte, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer sentir a salvação? Eu vou te dar uma dica muito importante. Não fique aplicando a palavra de Deus somente para a vida das outras pessoas, porque isso é uma principal característica de quem não está salvo. Quando Davi ele fala esse verso, ele diz o seguinte, presta atenção comigo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Primeiro, Davi ele aplica a Bíblia, a leitura da Bíblia, à sua vida. E às vezes nós fazemos ao contrário. Nós estamos na característica do perdido, porque nós queremos ler a Bíblia,
e queremos aplicar as palavras da Bíblia na vida dos outros. Como é fácil nós julgarmos, como é fácil nós apontarmos o erro dos outros, como que as pessoas estão sofrendo, porque o que nós sabemos, a nossa natureza é criticar as pessoas, mas muitas vezes nós paramos e não temos tempo para analisar a palavra de Deus na nossa própria identidade. Sabe, amigos, esse versículo, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Se você tirar esse versículo do automático e se você meditar em cada palavra dele, você vai ver quantas maravilhas você consegue. Como que você se aprofunda na palavra de Deus. Preste atenção. Eu me lembro muito da minha infância, eu não tenho como tirar ela de mim. E quando eu nasci, na nossa família, nós morávamos em uma zona rural. E lá nós tínhamos algo que as crianças gostavam de fazer e brincar. E nós cortávamos uma lata de óleo, e dentro dessa lata de óleo nós colocávamos um pedacinho de vela. E colocávamos uma alça de arame nessas latas. E de repente, quando alguém queria passear ou ir para algum local de noite, fazia dessa lata de óleo com a vela dentro e um arame nela, uma lâmpada, uma vela ou uma lanterna. E ali as crianças brincavam, eu me lembro que nós pegávamos e brincávamos em achar ali o caminho certo. Sabe, amigos, quando nós falamos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é porque a Bíblia ela tem várias funções. Se você aplicar ela na sua vida, olha só o que você pode fazer. Primeiro, ela é uma luz que ela vai te direcionar. Se você estiver com um propósito de chegar em algum lugar e de repente tiver uma encruzilhada, dois caminhos, se você tiver uma luz, uma lanterna, algo que te mostre os caminhos, você vai saber escolher a direção certa. A palavra de Deus, ela te ensina a escolher a direção certa. Ah, pastor, eu não me sinto salvo. Tem muita gente que não se sente salvo porque não tem luz na vida, porque ela não consegue agora direcionar os seus caminhos. Sabe, amigos, usa o que Davi falou há muito tempo atrás e aplica na sua vida. Pegue a Bíblia e agora coloque diante dos caminhos, das decisões que você está tomando e realmente você vai ser direcionado, você vai saber se você tem que ir para a direita, se você tem que ir para a esquerda, se você vai continuar reto. A Bíblia pode direcionar o seu caminho, ela é uma lâmpada. Outra coisa que a palavra de Deus ela faz para aumentar essa certeza de salvação. Sabe, amigos, às vezes no caminho à noite, em meio à zona rural, em meio à mata, em meio a um local um pouco escuro, você pode encontrar perigos no caminho, não é verdade? Às vezes você pode estar caminhando e de repente pode aparecer o quê? Uma cobra, um escorpião. E se você tiver uma luz, a luz ela não vai servir somente para te mostrar qual caminho você deve seguir, mas a luz também ela vai servir para poder te mostrar os perigos que existem no caminho. Você já imaginou como que está a nossa vida hoje? Quantas vezes nós tomamos decisões sem primeiro checarmos a palavra de Deus? Quantas vezes nós quebramos a cara porque nós escolhemos o nosso próprio caminho, a nossa própria direção e nós não permitimos com que a luz revele para a gente qual direção nós devemos tomar? Sabe, amigos, você quer ter certeza da sua salvação? A dica número 2 que eu dou: aplique primeiro a palavra de Deus para a sua vida e permita com que ela seja a luz a te guiar nesses caminhos. Então a Bíblia ela é fantástica, ela tem um efeito tremendo na nossa existência. Talvez um dos maiores efeitos que ela tem, de modo sincero, quando você estuda, quando você é submisso à palavra de Deus, um dos maiores efeitos que ela pode ter na sua vida é mostrar para você como que nós somos pecadores. Você sabia disso? Pastor, você disse primeiro, para me tirar a minha vida do automático. Segundo, para aplicar a palavra de Deus na minha vida. E a terceira dica que você me dá é para que realmente eu reconheça como eu sou pecador? Sim, é isso mesmo. Tem muitas pessoas que não conhecem mais a própria natureza. Às vezes nós, diante de uma circunstância, ou de uma discussão, ou de uma briga, quantas vezes nós queremos ser o lado certo? Não é verdade? Sabe, amigos, mas tem um problema muito grande. O problema que nós temos é que em toda briga, em toda discussão, sempre vai haver dois lados da história.
Às vezes você pode estar até certo, mas às vezes o teu jeito de falar faz você errado. Às vezes você tem razão, às vezes você está no momento certo, mas a maneira ou a hora em que você vai falar alguma coisa faz de você o errado. Sabe, queridos, eu sei que às vezes você fica chateado quando as pessoas começam a falar mal de você, começam a discutir com você. Talvez as pessoas elas começam agora até a inventar alguma coisa. E aí você fica, olha, como é que pode ter tanta injustiça contra mim? Mas lembre de uma coisa, aonde há fumaça, há fogo. Nós precisamos parar um pouquinho de olhar para a vida dos outros e não se chateie tanto quando as pessoas falam mal de você. Analise a sua própria existência, porque talvez em algum detalhe, talvez eles podem estar certos. Analise a sua vida. Lembra quem você é. Davi, mais uma vez, eu vou utilizá-lo como referência. Agora eu queria convidar você para ler comigo Salmo 51, versículo 5. Olha só o que diz. Salmo 51, versículo 5. Davi ele faz um resumo da sua natureza. E Davi ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sabe, amigos, nesse pequeno salmo, Davi ele fala uma das maiores verdades que nós temos. Talvez um dos motivos pelo qual nós estamos tão longe da salvação é porque nós não somos capazes mais de reconhecer a nossa natureza. Quantas vezes você tem orado por dia? Quantas vezes você tem tido um encontro sincero com Deus e tem pedido perdão pelas suas ações? Sabe por que às vezes nós não oramos? Sabe por que muitas vezes nós não pedimos perdão? É porque nós sempre nos achamos o certo. Sempre nós nos achamos que temos razão e paramos de meditar em palavras como essa que Davi nos revela, que a palavra de Deus nos revela. Eu nasci em pecado eu fui concebido. Sabe, amigos, o ser humano, ele é tendencioso. O ser humano, ele busca o seu próprio interesse. Isso é normal, isso é da nossa natureza. Só que às vezes nós temos uma autodefesa tão grande que não permite com que nós chegamos nos problemas reais da nossa existência. Conheço muitas pessoas, conheço muitos jovens que tiveram muitos relacionamentos. E às vezes ele casa, separa. E se você parar para conversar com pessoas assim, sempre vai ter um problema no seu companheiro. Sempre ele vai reclamar de alguma coisa. Só que o real problema que não dá certo a sua vida relacional não está com o outro, está com ele. É porque ele nunca parou para refletir sinceramente no seu caráter. Como ele é pecador, como que ele é egoísta, e todas as vezes que ele se junta com alguém ou que ele procura alguém, o problema ele está levando junto. Salvação, ela tem a ver com reconhecimento de como somos pecadores, como podemos errar. Então, amigos, a primeira coisa que você deve fazer é ouvir o que as pessoas falam de você, utilize aquilo ali e medite profundamente se em certo ponto elas não têm razão. Lembra desses passos novamente? Pastor, como eu posso ser salvo? Saia do automático. Tenha uma experiência íntima com Deus. Permita com que Ele fale com você em cada palavra que você lê na Bíblia. Também um outro passo é muito importante. Leia a palavra e aplique primeiramente para a sua vida. Não queira aplicar na vida dos outros. E o terceiro passo, amigo, reconheça como nós somos pecadores, Pastor, está muito bem, muito bom, só que ainda eu não entendi nada sobre salvação. Amigo, se você não entendeu, eu queria falar algo agora muito importante para você. A salvação, ela não é um conjunto de regras. A salvação, ela não é um conjunto de processos. A salvação, na verdade, ela é uma pessoa. Você está vendo aqui atrás de mim? Essa daqui é a salvação. Claro, isso daqui é uma imagem, uma ilustração, mas você sabe quem é que eu estou querendo revelar para você nesse momento? A salvação, ela é uma pessoa, a salvação é Cristo. Cristo é a salvação. Você tem se relacionado com Jesus?
Por que às vezes é difícil responder aquela pergunta que eu fiz no início? Quantos estão salvos? E você fica ali, será que eu levanto a mão? Será que eu não levanto? Se você não levanta a mão, é porque você não tem se relacionado muito com Jesus. Você não tem gastado tempo com Ele. Você não tem tido intimidade com Ele. A salvação, ela é uma pessoa. A salvação é Cristo. Olha só o que Jesus ele diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É uma pessoa que está falando. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe, amigos, Jesus ele está falando ao teu coração nesse momento. Jesus é uma pessoa, Ele está à porta, Ele está insistindo para entrar na sua vida. Quantas vezes alguém chegou perto de você para falar de Cristo para você e talvez você não quis ouvir? Quantas pessoas se aproximaram de você querendo levar uma mensagem e talvez você não quis ouvir? Quantas vezes você estava navegando nas redes sociais e talvez abriu algo interessante sobre Jesus e você rapidamente mudou? Jesus é uma pessoa. Jesus ele tem colocado vários meios para poder te alcançar, mas você está resistindo. A salvação é Cristo, é pessoal. Sabe, amigos, nós precisamos prestar atenção em Cristo, o que Ele está querendo fazer por nós. Existe um outro texto agora em Mateus capítulo 11, 28, olha só o que Jesus diz, olha o convite que Ele faz para você. Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Novamente eu repito para você, salvação não é um conjunto de regras, eu não tenho como falar uma receita mágica. Salvação é uma pessoa, esse mim referido nesse texto, o nome dele é Jesus Cristo. Você tem que conhecer mais sobre Jesus, você tem que conhecer o sacrifício que Ele fez por você, a vida que Ele levou aqui na terra para poder te dar a salvação. Salvação é pessoal. Você confia em Cristo? Certa vez uma pessoa, ela estava tão mal, que ela falou comigo: pastor, realmente eu sinto que eu não consigo achar a salvação. E ela começou a dizer, e ela falando os seus argumentos, ela falou: pastor, cada vez eu estou mais frio ou mais fria na igreja. Eu não consigo mais me emocionar quando a Bíblia é aberta, quando os hinos são cantados. Sabe, amigos, naquele momento eu pude virar para aquela pessoa e eu disse o seguinte: olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Essa é a nossa realidade. Você sabe dos teus erros, você sabe como você é falho, você sabe das suas frustrações que você tem, das maneiras como você tenta melhorar e não consegue. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos como nos salvar. Mas o texto ele continua e diz: quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Por isso, mais uma vez eu lhe repito, a salvação é uma pessoa, é Jesus. É você entender o que Ele foi capaz de fazer por você. E quando você olha para tudo que Ele fez, você não vai ficar mais em dúvida de levantar a mão e ter a certeza da sua salvação, porque você vai aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, amigos, Ele deu a receita, Ele deu os passos. É Cristo, Cristo é o processo da sua salvação. Imagine nessa figura que você está vendo aqui agora. Nós nascemos desse lado, no mundo, no lado do pecado. Não tem como você transpor esse abismo que existe entre o pecado e a perdição para a salvação. Não tem como. Por mais que você faça o bem, por mais que você ajude as pessoas, por mais que você seja caridoso, mas você não vai transpor esse abismo. Nós não temos ferramenta, nós não temos como fazer isso. E aí você me pergunta: pastor, como é que eu posso então falar que eu tenho certeza da minha salvação? Ora, amigo, você tem que conhecer a sua salvação. Sua salvação é uma pessoa. Cristo Jesus, Ele é a ponte que liga o lado da perdição à salvação. Agora o problema é que tem muita gente querendo ser salvo, mas não está querendo conhecer a Cristo, não está querendo se conectar com Jesus. Às vezes você está levando a sua vida no automático e você está sendo tão superficial como os fariseus eram na época deles. Às vezes você também pode estar escolhendo o mundo, os prazeres do mundo, como aquele jovem rico escolheu, e não está aceitando a Jesus na sua vida. Medite nisso.
Não chegou a hora de você aceitar essa ponte é Cristo. Mas não passar por Cristo, viver como Cristo viveu nessa terra não é fácil. Às vezes você tem que pegar a sua cruz, às vezes você tem que enfrentar desafios, mas se você fizer tudo isso, eu posso te garantir que quando você estiver nesse processo, você vai ter certeza da sua salvação. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez na sua vida. Sabe, amigos, finalizando essa mensagem, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não entendeu o que nós falamos nessa noite, eu queria que você prestasse muita atenção nessa pequena ilustração que eu vou fazer agora no final para você. Sabe, amigos, nesse momento eu queria que você prestasse muita atenção nessa história. Essa história, ela conta a realidade de um menino muito pobre. Chiquinho, ele era um menino que ele não tinha condições sequer de poder se vestir decentemente. Chiquinho, ele era uma criança que muitas vezes ele não tinha brinquedo para brincar, e ele mesmo fazia os seus próprios brinquedos. Ele pegava um pedacinho de madeira e ele imaginava que era um carrinho, e ele brincava com aquele carrinho na areia, fazia suas estradinhas. Um dia ele estava brincando na areia e de repente chegou perto de Chiquinho, um garoto muito rico, muito rico. E esse garoto rico, ele mostrou para Chiquinho um dos seus brinquedos, era um belo carro. E de repente Chiquinho, ele ficou tão impressionado com aquele carro, e aquele garoto rico se aproximou dele e começou a brincar com ele naquela areia. E de repente o garoto rico vira para Chiquinho e diz o seguinte: Chiquinho, que tal nós podermos ir até a minha casa? Sabe, amigo, Chiquinho não tinha muita coisa para fazer naquela manhã. E Chiquinho decidiu aceitar aquele convite. E de repente agora você pega Chiquinho e o garoto rico caminhando nas ruas daquela cidade até um quarteirão. Quando eles chegaram na frente do quarteirão, amigos, que casa era aquela? A casa, ela ocupava todo o quarteirão. Chiquinho, ele nunca tinha visto uma casa tão grande na vida dele, era um bairro nobre. E de repente o garoto rico chega para Chiquinho e fala: Chiquinho, vamos entrar? Chiquinho, ele decide aceitar o convite. Quando ele entra, que abre a porta, na sala da casa estava ali os familiares daquele garoto rico, e eles olharam um pouco surpreso o seu filho acompanhado de um outro menino pobre. E de repente o menino conta o que ele fez e os parentes ficam felizes e falam: que bom, filho, você é generoso. E agora o filho apresenta Chiquinho para os parentes e de repente ele interrompe a conversa e fala o seguinte: Chiquinho, vamos subir que eu vou te mostrar agora o meu quarto de brinquedo. Sabe, amigos, quando aqueles dois garotos sobem a escada, quando o Chiquinho abre a porta, que ele olha aquele quarto de brinquedo, ele nunca tinha visto tanto brinquedo na vida dele. Tinha de tudo: avião, trem, carro, até a bola quadrada tinha lá. E de repente aqueles dois garotos começam a brincar, eles brincam a manhã toda. De repente o garoto rico, sendo gentil, vira para Chiquinho e diz: amigo, fica aqui um pouquinho que eu vou descer até a cozinha e eu vou preparar um lanche gostoso para nós comermos. E Chiquinho aceita a proposta, fica brincando com seus brinquedos. De repente, quando o garoto rico desce as escadas e Chiquinho sozinho agora com aquele monte de brinquedo, vem uma voz na mente de Chiquinho e diz o seguinte: olha, Chiquinho, esse garoto rico tem tanto e você não tem nada. Aproveita que ninguém está vendo, pegue agora e encha os seus bolsos com esses brinquedinhos e vai embora, leva, porque ele não vai sentir nem falta. Existia uma outra voz que falava a Chiquinho: Chiquinho, não faça isso. Esse garoto foi gentil, foi bondoso com você, e se você fizer isso não é certo. Sabe, amigos, naquele momento uma voz falava uma coisa, outra voz falava outra, e infelizmente Chiquinho, ele deu ouvido àquela voz que mandava pegar os brinquedos. Então Chiquinho rapidamente, ele pega os brinquedos menores, coloca nos seus bolsos, e daqui a pouco o garoto rico chega no quarto com o lanche e fala assim: aqui, amigo, agora nós podemos comer e brincar mais. Chiquinho, ele vira para o garoto rico e diz o seguinte: olha, não posso mais ficar aqui, já deu meu horário, minha mãe está me esperando e eu tenho que ir embora. E o garoto rico, sem entender, ele disse: olha, mas estava tão legal, nós estávamos nos divertindo. E Chiquinho fala: não, eu tenho que ir embora, e ele bate a porta e começa a descer a escada. Só que algo acontece. Chiquinho, ele era tão pobre que as suas roupas, elas estavam furadas, os seus bolsos estavam furados.
E de repente, quando ele vai descer aquela escada, os brinquedos agora começam a cair escada abaixo. Os familiares que estavam na sala começaram a olhar para cima, surpreso, e começaram a apontar o dedo e falou assim: olha aí, um ladrão. Não basta o meu filho trazê-lo para brincar nessa casa e ele ainda está roubando os brinquedos. Hoje rouba os brinquedos, amanhã vai entrar nas nossas casas, vai nos matar, vai roubar as nossas joias. Sabe, amigo, naquele momento Chiquinho, ele não sabia onde pôr a sua cara, o seu olhar, envergonhado. De repente, no meio disso tudo, mais uma vez na história, surge quem? O garoto rico. O garoto rico olha para baixo, entende rapidamente o que está acontecendo, vira no meio de todo mundo e diz: Chiquinho, meu amigo, como é que eu fiz isso com você? Eu te dei os brinquedos e esqueci de te dar um saco para você levá-lo. Sabe, amigos, naquele momento o garoto rico, ele ajuda a catar cada brinquedinho. E os familiares agora, com envergonhados, tentam pedir desculpa a Chiquinho. E eles se despedem mais ou menos. E agora os dois, o garoto rico e o garoto pobre, eles se encontram fora da porta da casa. Um olha para o outro. Chiquinho, envergonhado, ele pega a sacola de brinquedo e tenta devolver para o garoto rico. E agora o garoto rico vira para Chiquinho e diz o seguinte: meu amigo, não se preocupe, pode ficar para você. Eu tenho muitos brinquedos, esses daqui são seus, mas a única coisa que eu quero saber, Chiquinho, é se você vai voltar para brincar comigo amanhã. Chiquinho não entendeu aquilo e falou assim: mas como que você pode querer a minha companhia? Eu acabei de querer te roubar agora e você está querendo que eu volte? E o garoto rico vira para Chiquinho e diz: amigo, não se preocupe, eu te amo. Volta para brincar comigo amanhã. Sabe, amigos, essa história ela é bem interessante. A moral da história é que no dia seguinte, o Chiquinho estava brincando com esse garoto rico. Na semana seguinte, brincavam. Nos anos seguintes, cresceram melhores amigos. Chiquinho, ele tinha tudo talvez para se tornar um marginal, alguém que não tivesse futuro, mas pelo incentivo desse garoto rico, ele se tornou um ótimo profissional. Ele se tornou uma pessoa de respeito. E a moral dessa história é quando eu falar o nome real dessas pessoas. Você sabe quem era o menino rico? Você sabe quem era o garoto pobre? O menino rico, ele tem um nome, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o dono de tudo. Jesus Cristo, ele tem maravilhas para você que você não pode imaginar. E o garoto pobre, o Chiquinho, na verdade, sou eu e você. Quantas vezes nós magoamos a Cristo, quantas vezes nós o decepcionamos, mas a única coisa que Cristo pede é se nós podemos ir brincar com Ele, estar em sua companhia. Eu lhe pergunto, amigo, não quer você aceitar a companhia de Jesus na sua vida? Ora, pastor, nós começamos essa mensagem com uma pergunta: como posso ser salvo? Você não entendeu ainda? O único método para você alcançar a sua salvação é viver na companhia de Jesus Cristo. Ele pode te transformar. Ele pode mudar a sua realidade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A sua salvação depende da companhia de Cristo. Que Deus venha te abençoar ricamente. E eu queria te fazer um convite. Nesse momento, se você pretende ter certeza da sua salvação, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus e bondoso Pai, nessa noite, Senhor, nós estudamos, sim, Pai, sobre como nós podemos aumentar essa certeza da salvação em nossas vidas. E nós vimos que existe para isso um processo que é sair da nossa vida automático, da nossa religião superficial e nos aprofundar em Tua Palavra. Lermos de tal maneira que nós possamos aplicá-la primeiro para a nossa vida e entendermos em todas as circunstâncias que a nossa natureza é pecadora. Mas, Senhor, não existe processo que possa nos dar a certeza da salvação. Nós podemos ter uma ideia, um vislumbre, mas a certeza ela só pode ser dada por uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Por isso, Deus, permita que assim como o Chiquinho teve a companhia daquele garoto rico, que nós possamos ter a companhia de Cristo ao nosso lado, que realmente nós possamos entregar a Ele o nosso tempo, nosso talento e tudo que nós temos, que Cristo Jesus venha transformar
a nossa vida e colocar dentro de cada um de nós a grande certeza da salvação. Por isso nós te pedimos e lhe agradecemos. Que isso seja realizado em nós, em nome de Jesus. Amém.